Olá, pessoal. Então, estamos, Jordelei e eu, de volta com a lista de perguntas. Já tinha um tempo que a gente não gravava perguntas dos membros para a equipe. Acho que a última vez foi quando você esteve lá no interior de São Paulo, né? No Hotel Fazenda. Tudo isso já? Acho que já. Nossa, Depois disso, tava na teve hora perguntas mesmo. para o mentor. Para a equipe já tem um tempo. Então, vamos lá. O Emerson Premazzi fez uma pergunta que eu lembro de já ter escutado essa pergunta, mas eu acho que é porque eu fiquei de fazer tantas vezes para você e não fiz. Se você se lembrar dela, você me diz. Meus amigos, sou fã de canais como Almanac X, que mostra diversos vídeos de fantasmas e espíritos em várias câmeras de segurança pelo mundo. Como funciona isso? Existe muita montagem, mas alguns parecem reais, como um ser materializa e pode até assustar humanos sem qualquer filtro ou canal. Acho que ele está falando de coisa de vídeo, né? O que fazer num caso desse de ver uma materialização? Corre, risos. Mas o que se pode fazer? Graças a Deus nunca vi nada na vida. Correr é uma boa solução. Meu irmão, é muito difícil mesmo e é assustador. Realmente, a gente se assusta quando vê uma materialização. E a materialização ela pode ocorrer de duas maneiras, né? Que eu saiba, talvez, acredito que mais. Geralmente, quando se tem o médium doador de ectoplasma, e aí ele causa involuntariamente, né, consciente ou inconsciente, a doação da energia física, da energia vital, o ectoplasma, para a materialização daquele ser. Ou quando o espírito também consegue já manipular a energia da natureza. E aí ele consegue se manifestar. Agora, não falando mas se nós pegarmos aquele filme Ghost, por exemplo, tem um momento do filme em que o ator ele vai, né, que é o espírito, ele vai até o metrô e lá ele encontra um outro que sabe mover objetos. Ou seja, ele aprendeu a manipular energia para mover objetos. E aí ele ensina como fazer o trabalho de manipulação de energia. Então, é mais ou menos dessa forma. E veja que no final deste filme, né, ainda bem que o filme é antigo, então não dou spoiler, existe uma pré-materialização do espírito, que é quando ele realmente vai para a luz, então, e naquele momento é dada a permissão para ele a se materializar o seu formato. Mas existe sim muitas montagens, existe, mas existe muitos lugares que são realmente assombrados. Esse é o termo correto. Muitos lugares, muitas casas, muitos lugares antigos, aonde ali se viveu muita coisa. Às vezes até em terrenos se encontra. Mas saber diferenciar qual é a montagem, eu não saberia te dizer, porque eu não assisto esses canais. Eu não, então, não sei dizer quais são. Já vejo muito espírito para ficar vendo mais num canal também. Para procurar isso de boa vontade na hora de diversão, não, não vale a pena, né? Nossa, mas quando eles se manifestam, a gente toma um susto mesmo. Se assusta mesmo, assim. Tem vezes que eu vejo por mim, às vezes aqui que eu me refiro é aqui na Terra, né? Não aqui em São Paulo. Até porque aqui nunca ocorreu isso, até agora. E vamos falar baixinho para não mudar isso, né? Que dá um medo, existe um medo e tu não sabe do que. Naquele momento, tua capacidade não consegue enxergar o que é. E geralmente, quando é algo relacionado a nós, a gente não tem a visão. A visão é sempre para os outros, para a gente nunca tem. Mas sente um medo muito grande.
E aí, e tu sabe, ó, eu vou ter que dormir e eu tô sozinho, né? E aí o medo começa a aumentar. E então, nesse momento eu sei que são espíritos que estão muito perto. E a densidade deles é muito grande porque me causam medo. Mas, por favor, não queiram agora dizer que todo mundo que tem medo de dormir seja isso, porque não é isso que eu estou falando, né? Senão não vira regra e essas regras não são muito corretas. E aí eu sei que é o que eu sempre faço, o evangelho antes de dormir. Eu rezo, faço um evangelho e aí vou dormir. Aí passa o medo. Por quê? Porque altera a psicosfera de energia. Ele se alimenta, nesse caso, com o meu medo. E isso ele vai ficando cada vez maior e vai se alimentando mais. Mas muitas vezes dá medo. E eu sei que geralmente quando ocorre isso, geralmente vem seguido de uma materialização. Então eu já vou cortando antes de se materializar, porque eu já vou estar com medo mesmo. Uhum. Me veio uma dúvida na cabeça, né, que a gente pode utilizar para tentar aprofundar um pouquinho, que é quando você fala, por exemplo, eu consegui ver o rosto do mentor, né? Você sempre fala assim, Uhum. esse é o Ezequiel, esse é o Uhum. Lázaro e tal. Mas essas visões não são materializadas, né? Sempre você está desdobrado. Sempre estou Então, desdobrado. tem uma visão que você sabe que é quando você está desdobrado e que pode aparecer coisas também, né, que assustam. Uhum. E tem uma visão de uma materialização que assusta, né? É, Você percebe a diferença ou isso é uma coisa que é só pela intuição que você nota? então, quando é materializado, a gente percebe os espíritos que estão doentes, né? Que eles é muito fácil de ver, porque eles andam muito esfarrapados, assim. Eles andam com vestes que aqui no dia a dia a gente não vê, sabe? Então, geralmente eles estão com as vestes que acabaram desencarnando e na época que desencarnaram. Às vezes com umas túnicas todas rasgadas ou como muitos gostam de se manifestar, todo de preto ou todo de branco, mas aí a fisionomia, porque isso também era um problema. Se é branco é bom, se é roupa escura é ruim. Mas não, tem que olhar é o semblante que diz muita coisa. E aí estão todo de branco, mas a cabeça, o semblante é cadavérico, né? Então, nesse caso, sim, é fácil de ver, identificar. Agora, existem muitos espíritos recém-desencarnados que, às vezes, é tão forte a visão que se tem que a gente desvia na rua. Andando na rua, desvia, e aí depois se dá conta que era um espírito. É. No materializado, teria toque? Você conseguiria, por exemplo, Não encostar no consegue espírito? tocar. Não consegue tocar. É tipo uma névoazinha, como se tivesse uma serração no formato de um corpo, assim. E aí, mesmo quem não tem clarividência, enxergaria. Enxergaria. Mas uma materialização intensa. Agora, existem muitas câmeras fotográficas e câmeras filmadoras que conseguem captar aquela cena por ela ter uma capacidade de absorção maior do que o olho humano. Então, tem algumas que não chega a ser uma materialização, ou seja, a gente talvez viria só algo desfocado, assim, e a câmera pegaria aquela imagem. Aham. Igual câmera que enxerga o calor, né? Câmera que É, enxerga no escuro. exatamente isso. Geralmente são essas câmeras que enxergam no escuro. Essas imagens que aparecem geralmente são essas câmeras. Ainda bem que a gente não enxerga no escuro, mas tudo bem. Senão ia ter que ficar correndo todo o tempo inteiro, né? Fica de olho fechado. Mas diz que não adianta, né? O Não olho adianta. fechado você também enxerga, Não então. adianta, mas é involuntário, Robson, porque às vezes eu tô deitado e tenho medo e sei que tem um espírito ali, aí eu fecho os olhos e aí parece que eles dizem, eu não sei, até hoje eu não sei se é eles ou é o mentor que diz. Não adianta fechar o olho, tu vai ver igual.
E aí eu pego, ou às vezes me tapo com toda a cabeça assim, embaixo do cobertor, e aí vem a mesma coisa, não adianta, tu vai ver igual. E eu disse, não dá nem para se esconder mais. Essa brincadeira perdeu a graça, né? Mas às vezes eu tapo a cabeça, às vezes eu fecho os olhos. A gente quer dormir também, né? Não é só por causa do medo. O HPJRTB perguntou o seguinte: Bom dia, Jordalei, se puder me esclareça. Essa é uma pergunta que já apareceu de outras maneiras. Em qual lugar fica um espírito obsessor quando nos obsedia? Ele vem até a gente e fica no nosso entorno, ou obsedia de onde ele está através da baixa energia dele, tipo do umbral denso, por exemplo? Obrigado, abraços. Ele fica sempre do lado, sempre perto. Geralmente nos lugares aonde mais a gente vai necessitar de usar o nosso raciocínio lógico para alguma resolução. Geralmente ele fica na nossa casa, no nosso trabalho, às vezes quando a gente está dirigindo, assim, porque eles falam muitas vezes sem parar. E a ideia é que essa energia entre e desfoque alguma coisa em nós, que a gente perca o controle em algum momento. E aí possa cometer algo que é o que ele julga ser a vingança, né? Porque a gente tem que entender primeiro qual é a função do obsessor, qual o papel dele. Ele está tentando justiça com as mãos. Por algum motivo ele se sente muito injustiçado por algo que fizemos, e para ele não faz diferença se a gente está com uma fisionomia diferente agora, se é homem, se é mulher, se mudou alguma coisa. Eles sabem que aquele ser que está ali é um espírito, é eterno, reencarna, e ele deve para ele. Então ele está querendo cobrar dívida. Geralmente foi uma pessoa muito próxima de nós no passado, naquele momento. Então por isso ele se sente ainda mais traído e ainda com mais raiva da gente. Então realmente ele está decidido a algo. Fazer a gente perder tudo, como como a gente fez ele perder, fazer ele passar muita vergonha, né? Fazer passar por ridículo, ou seja, aí cada um tem a sua estratégia. E geralmente eles usam todas as estratégias para chegar àquilo que a gente quer. Às vezes colocam em nós, muita gente vai achar engraçado talvez, mas muitas vezes eles acabam deixando a gente mais sensual para que o sexo oposto nos olhe mais. E porque em todo o processo da obsessão, o caminho sexual sempre é aquele que mais fácil derruba uma pessoa, tira dos propósitos. Então, ocorre muitas coisas, mas ele fica do lado, porque, meu querido irmão, não existe faixa densa para eles em relação a nós. Nós vibramos na mesma frequência que eles. Por isso que a gente tem que orar e vigiar para tentar sair dessa faixa de vibração. Mas a nossa vibração é muito próxima deles e muito distante dos nossos benfeitores espirituais, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Mas eles ficam bem próximos. Uhum. Isso é bem esclarecedor, né? Se a gente imagina, por exemplo, que a minha índole é totalmente pacífica e eu tenho aversão à violência e jamais eu iria, por exemplo, tentar matar alguém ou tentar me matar, né? Porque aquilo é violento e aquilo não tem a ver comigo. Por mais que a vibração do obsessor fosse de ficar me instigando, né? Vai lá e tira desforra, vai lá e tenta matar a pessoa ou tenta se matar. Se a minha vibração não combina, eu não vou fazer, né? Vou escutar aquela ideia, mas vou sentir assim, nossa, não, né? Não consigo, não dou conta, nada a ver comigo e não faço, né? E aí quando
tem uma vibração que tem a ver com a gente, aí a gente entra em ressonância e acaba pegando aquela ideia também, né. Porque eu acho que existe essa fantasia, né, de que é como se, então, a vontade do obsessor está prevalecendo e eles são maus, né. E isso acontece só porque a gente também está concordando com a ideia que ele está jogando na nossa cabeça, né. É que, veja só, estratégia, né? E a gente tem que pensar nisso como uma realidade. Ah, o Robson não fuma. Então, eu, como obsessor, né, me colocando na condição de obsessor, jamais vou oferecer um cigarro ou passar uma vontade para ele de fumar, porque essa energia vai consumir muita energia minha para tentar alterar um gosto definido nele, no Robson. Mas, por exemplo, eu sei de outras fraquezas que estão ali latentes, né? Porque eles nos conhecem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer neste caminho. Por que por que ele vai perder tempo trabalhando o que está muito forte em mim? Não, ele vai trabalhar em cima das fraquezas sempre, porque aí a gente está mais próximo. Então, basta um simples toque para que aquilo acelere. Por exemplo, comigo, eles geralmente atacam em questões da minha família, porque eles sabem que eu tenho saudade. Então, eles martelam muito nisso. Mas, e tem outros fatores também, né, em função de estar com a imagem sempre exposta na tela. Nossa, aparece cada coisa que na hora eu já sei. Ixi, isso é bomba, né? Então eu já vou saindo, já vou, às vezes nem respondo, porque sei que ali vai entrar em uma discussão. Então isso ocorre bastante. Joia. Uma última de obsessão, então. Dória Ribeiro perguntou: podemos falar que a autoobsessão é uma forma de umbral, entre aspas, pela energia que nos envolve, abrindo espaço para seres não tão elevados? Minha querida irmã, o teu raciocínio é muito bom e verdadeiro. Porém, a autoobsessão, ela não é uma espécie de umbral. Nós aqui no planeta Terra, a gente vive, nós vivemos no umbral. Isso aqui é umbral. Nós estamos em camadas densas do umbral. Porém, o nosso corpo é muito denso e não consegue ver. Veja como há belezas, há sutilezas e há coisas muito grotescas e brutais que a gente percebe com o nosso olhar. Então a gente vê a violência, a gente às vezes sofre a violência, a gente vê as desigualdades, às vezes a gente sofre as desigualdades, ou às vezes a gente impõe a desigualdade. Ou seja, na balança aqui da Terra, tudo passa pelas nossas mãos. Absolutamente tudo passa pelas nossas mãos. É porque nós também temos uma parcela de responsabilidade sobre elas, de forma direta ou de forma indireta. Então, no momento em que a gente começa a gerar uma energia contrária a nós mesmos, nós só estamos pegando a energia que está no nosso meio e reaplicando ela em nós mesmos. Esse é o processo da autoobsessão e ele é muito comum de ocorrer. É muito também um dos pontos que a gente vê são aquelas frases prontas, onde a pessoa já se martiriza durante a frase. Ah, eu sou assim e sempre fui assim e não tenho o que fazer. A gente sabe que isso é uma grande mentira, que é uma verdade em parte, mas que é uma grande mentira em resolução. Qualquer pessoa pode mudar a qualquer minuto. Para isto, basta ter vontade. E ter vontade não é simplesmente, agora eu vou deixar de ser e passou a não ser. Não. É muito esforço. Requer muito esforço.
mas é possível mudar. E depois que dá os primeiros passos, as coisas andam mais rápido. Tudo aqui no planeta Terra é assim. Quando eu me refiro ao planeta Terra, não estou querendo comparar com outros planetas, porque não é essa o planeta Terra, porque nós estamos aqui em solo terreno, né? E tudo aqui, ele nasce, cresce, se desenvolve e, morre. Tudo aqui. Esta é a lei da vida aqui. Então, uma transformação interna, ela vai ter que nascer, ela vai ter que crescer, ela vai ter que se desenvolver, ela vai ter que amadurecer, e aí ela termina aquele ciclo, né? E a gente pode ver isso na Lei da Destruição, capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Não, segunda parte. Não é capítulo 7, não. Eu já ia falar uma besteira. Mas é Lei da Destruição. E tudo precisa ser destruído para renascer de novo. E isso é as nossas ideias, os nossos conceitos, os padrões que nós temos. Eles precisam encerrar para surgir novos padrões. E então tudo requer trabalho. E o maior trabalho e o trabalho mais duro que cabe a nós é sermos seres melhores. Isso é reforma íntima. Me veio um insight, assim, quando você estava falando, né? Se a autoobsessão é capaz de criar o umbral em nós mesmos ou até no ambiente, porque a gente vai espalhar aquela energia, né? Então, ele também Uhum, pode criar o inferno e ele também uhum, pode criar o céu, né? uhum. Então, se a gente repetindo as ideias na nossa cabeça, né? Porque a autoobsessão é meio isso, né? É a gente reforçando aquela tendência na nossa cabeça. Por que que não pode ser para criar uma coisa muito boa, né? Não pode ser para criar um novo hábito, não pode ser para criar a reforma íntima ou a autotransformação. Acho que a gente tem que estudar como é esse fenômeno da gente se convencer das coisas e começar a se convencer a perdoar, se convencer a ajudar, né? É. Quando a gente exatamente, e veja que essa tua ideia, ela entra em comunhão com a ideia da física, da mecânica quântica em relação à espiritualidade. Pensa, lança e solta, ou seja, aquilo se cria, né? E isto é a realidade. Então, mas nós temos muito trabalho ainda para entender aquilo que a gente é. Quando a gente faz um mergulho nos nossos pensamentos, a gente tem que estar realmente disposto a trabalhar com os monstros que nós deixamos ali. Então, nós somos sim criadores de lugares assustadores, mas lindos também. É isso aí. Então, nós vamos encerrar esse vídeo. Logo voltamos com mais perguntas no próximo vídeo. Aí fiquem atentos se a sua pergunta ainda não apareceu e podem também deixar perguntas nos comentários desse vídeo.